Fala investidor, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de aporte aqui na carteira Temberger. De começo, peço logo que você deixe aí sua curtida, deixe seu comentário e deixe sua dúvida, beleza? Qualquer dúvida você pode fazer aqui nos comentários. Vamos começando aqui, ó. Videozinho de aporte. Nessas últimas 2 semanas a carteira veio sofrendo bastante. Se você pegar o último vídeo, você vai ver que assim, tinha muitos ativos positivos, até demais. Acho que 3R estava 20%, Dexus estava 20%. E aí alguns aprendizados. Acho que em cenários assim mais conturbados, uma pequena alta vale você estar retirando um pouco de bolsa. Por mais que você perca se ela continuar subindo. Porque você não consegue prever o futuro. E às vezes botar aquele pequeno lucro no bolso pode te ajudar no longo prazo. E como a carteira aqui está praticamente 100% em renda variável, fica muito complicado você depender de uma inversão de cenário e você pegar toda a alta assim. Então acaba sendo interessante você estar aumentando e reduzindo sua exposição ao longo da sua jornada. Erros da carteira cometidos. Da semana passada para cá, teve uma realização muito bruta no mercado. Acho que o mercado inteiro caiu 20%, 30%, 40%. Alguns ativos mais, outros menos. A questão é que fertilizantes Heringer tinham caído só 15% e Simpar caiu 25%. O que eu fiz? O que eu pensei? Nossa, fertilizantes Heringer está muito barato, mas Simpar ficou muito mais. O que eu fiz? Reduzi metade da exposição em fertilizantes e coloquei em Simpar. Acho que eu teria feito a mesma coisa mesmo sabendo o resultado, ou não, né? Não sei. Mas foi um erro, porque logo em seguida, alguns dias depois, fertilizantes Heringer voltou a operar em alta, subiu 15% muito rápido e Simpar ainda ficou muito parada. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas alterações que eu fiz nas últimas 2 semanas e aí eu mostro no gráfico para você entender melhor o que foi que aconteceu. Olha só. Na última semana, o BOVA11 simplesmente derreteu de 115 pontos para 105, beleza? Então vamos dar uma olhada. O que aconteceu com os principais ativos da carteira? Simpar derreteu de 11,30 para 7,50. É uma queda muito brusca. Quando você vê fertilizantes Heringer, ela caiu de 15,70 para 14,30. Uma queda bem menor. Então quando chegou aqui nos 14 alguma coisa, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou comprar Simpar. Então aqui eu vendi fertilizantes Heringer e comprei Simpar. E perdi essa alta. Mas isso é pouca coisa, para ser sincero. Porque Simpar segue sendo um papel muito interessante. Fertilizantes Heringer tudo também. Eu ter perdido essa alta de 15%. Acontece. Tá aqui, ó. Olha a ordem. Vendi 27 fertilizantes e dividi entre Vamos e Simpar, que era, né, desde sempre eu venho falando que eu queria transformar Vamos no principal drive da carteira. Ela tá dando essa oportunidade agora, então tomei ela via Simpar e via Vamos. Tá ótimo. O que sobrou de restinho eu comprei em IRB aqui só para não ficar nenhum dinheiro na conta. Erros da carteira. Aqui, ó. Essas duas e essa terceira aqui. Espaço Laser, Neogrid e Cash 3. Quando eu comprei elas prometiam muito e eu acabei comprando a promessa e não o resultado. E hoje, com o resultado, elas caíram mais e mais. Então o que eu tenho para fazer é realizar prejuízo. Porque, infelizmente, a questão é essa. Eu comprei a promessa, eles não entregaram. O mercado precificou. Então o Cash 3 caiu 80%, Espaço Laser caiu 90%. Eu não peguei toda essa queda. Até porque eu pensei que ela já estava exagerada demais quando eu comprei. Mas ainda assim eu cheguei a perder 50%, 60% do que eu botei em algumas dessas empresas. Fica de aprendizado para você não comprar uma empresa que tem um preço-lucro muito esticado, que precisa de muito crescimento para ela continuar se mantendo em certos patamares de preço. E comprar de fato o resultado. Então se a empresa ela não aumenta a receita, ela não aumenta EBITDA, não aumenta lucro líquido, talvez não seja tão interessante você continuar comprado nela. Então quando você vem aqui no resultado da Espaço Laser, a gente comprou ela aqui, olha, sem ter esses últimos 3 resultados. Então ela tinha dado esse lucro aqui de 22 milhões
frente ao de 9 milhões do mês anterior, do trimestre anterior. Pensei o que? Olha, se ele está subindo, vai ficar mais difícil para a empresa. Mas ela continua expandindo, então ela vai pelo menos aumentar a receita. Ela aumentou, então continuei comprando. Só que o lucro caiu muito, a margem caiu muito. Mas o EBITDA foi junto, subiu junto com a receita, tá ótimo. Só que não adiantou, porque quando você vê o release dela, quando você vê os resultados, o same-store sales, que tem que se manter, pelo menos se manter, por mais que não cresça, ele tem que se manter, eles caíram. Significa o quê? Que eles não conseguiriam manter o custo operacional das novas lojas sendo abertas. Então, o EBITDA caiu muito, a receita não cresceu e se manteve estagnada, mesmo com a abertura de lojas, gasto muito grande investindo, entendeu? Uma manutenção da dívida, redução de caixa, prejuízo. Então, assim, Espaço Laser realmente mostrou o porquê que estava caindo tanto. E tá aqui o resultado. Então, eu não vou comprar a promessa. Desfiz posição, vendi ela, tá certo? Porque eu acho que é o mais correto a se fazer. A partir do momento que a empresa ela não entrega resultado, você confirma isso. Você tem que efetuar prejuízo. Vamos na Cash 3. Cash 3 é a mesma coisa. A questão é o quê? A Cash 3 foi um caso muito mais complicado porque a gente esperava um crescimento muito grande. Ela começou a entrar num cenário em que ela estava deixando de ser simplesmente uma empresa de cashback para ser uma empresa uma plataforma digital para venda de itens e aí ela acaba virando o que outras empresas já oferecem. Ela quer virar talvez um banco, depois virar uma varejista virtual, digamos assim, e isso não... E uma empresa que ainda está nessa mudança, muito difícil ela dar lucro, né? Ela está se reinventando. Enquanto isso, ela destrói valor para o seu acionista, porque quando você vê, olha, prejuízo, aumento do prejuízo, EBITDA negativo. Aumenta a receita, cara. Não dá para você comprar aumento de receita. Você pode ver aí o resultado da Magazine Luiza. Então, o Cash 3 foi outro problema da carteira, outro erro da carteira. Então, desfiz posição também. Não vou comprar a promessa. Não vou comprar o que ela pode entregar no futuro. Até porque não tenho nenhum comparativo a pensar nela. Tipo, alguma outra empresa que já deu certo, que ela possa se tornar uma competidora para poder estar me embasando nisso. Então, Cash 3 também, saí dela. A terceira foi Neogrid. Terceiro erro da carteira. Neogrid operando a múltiplos altos aí de 25 vezes preço-lucro. Talvez até maior. Então, uma empresa que ela deveria entregar muito crescimento para ela se manter nesses patamares. E ela não entregou. A receita dela praticamente se não manteve flat. O EBITDA veio consequentemente caindo. E o lucro líquido dela muito volátil. Então, assim, a empresa tem muitos dados, não se reinventa, não soube transformar em resultado. Então, basicamente, ela não cresce, não trouxe resultado para o acionista, o resultado do mercado bate. E aí, bateu na gente, a gente desfez posição. Qual eu adicionei no canto? Adicionei essa bonitinha aqui, beleza? Que ela sim conseguiu entregar resultado. Lucro líquido contábil é de 39 milhões, EBITDA crescendo consistentemente, receita crescendo consistentemente. Na verdade não, né? Deu uma queda aí nos últimos 2 tris, mas pelo menos o EBITDA continuou crescendo. Então a empresa é muito boa, já tem previsão de pagamento de dividendo. Então a Valid aqui, ela entrou na carteira. Foi basicamente isso a movimentação. E entrou também a RML, que é outra empresa semelhante aí a Vamos. A única diferença é que ela trabalha mais com aluguel de máquinas pesadas. A Vamos trabalha muito com caminhão. O diferencial da RML é que ela consegue manter uma margem líquida superior à da Vamos. Enquanto a Vamos ela mantém uma margem líquida aí de 12%, a RML está entregando aí 14%, 15%. Isso se reflete no crescimento dela, né? Então, consequentemente, ela opera em múltiplos mais elevados do que a Vamos. Eu acho interessante ter essa diversificação nessas duas empresas, porque são duas empresas que entregam um crescimento muito interessante. Se você vê, lucro líquido e EBITDA crescem trimestre após trimestre, ininterruptamente. Então, acho um case muito interessante.
E aí foi essa modificação na carteira. Ah, Rodrigo, tá aqui, ó, Agro 3 e soja, que foi o que você fez? Desfiz posição em Agro 3. Agro 3 é uma empresa muito boa, já muito consistente, paga bons dividendos. Não é isso que a gente quer uma empresa de crescimento. Paga um pouco menos de dividendo, mas ela está injetando dentro do negócio sempre para ela crescer. E aí eu substituí pela posição em soja 3, que eu acho que a soja vai entregar um crescimento muito mais interessante, vai gerar muito mais valor para o acionista no longo prazo do que a agro. Foi basicamente essa movimentação na carteira. Acho que de arrependimento mais no curto prazo foi ter desfeito posição em fertilizantes. Acho que não vou fazer não vou desfazer esse movimento. Achei até... Fiquei triste, né? Por esse movimento de curto prazo do mercado. Mas é isso. Pode ser que fertilizantes Hering volte a cair. Eu acho que estou muito satisfeito com as posições novas feitas em Vamos e em Simpar. São empresas assim muito espetaculares na minha visão. Então, basicamente foi esse o aporte das últimas 2 semanas. Investidor, se você me assiste aqui do YouTube, eu fico muito grato de você ter assistido até o final. Se você puder, eu agradeço que você curta, que você se inscreva no canal, beleza? Tchau, tchau.